Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Give Back. Vocês sabem, né? O propósito do Give Back é para ajudar as pessoas a devolver para a sociedade um pouquinho do que a sociedade nos já entregou. Então, hoje eu trouxe uma convidada toda especial, que ela vai falar de um assunto que para mim é muito importante. A parte da liderança humanizada, a parte do autoconhecimento. E aí eu quero começar com uma pergunta para vocês. Você já se conhece? Você tem certeza que você se conhece? Seja muito bem-vinda, Joelma. Obrigada, Kati. Muito bom estar aqui contigo. A Joelma é um ser encantador, gente. Para quem não conhece ela, sigam ela nas redes sociais. Depois ela vai falar suas redes sociais, né? Mas a Joelma é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e ela tem muito conhecimento para nos passar no dia de hoje. Joelma, então começando aí, se apresenta para quem não te conhece, né? Se tu quiser, fica à vontade, olha para a câmera. Fala um pouquinho, quem é a Joelma Melos? Muito bem, quem é a Joelma? A minha formação acadêmica, né, voltando um pouquinho, alguns anos atrás, eu tenho formação acadêmica em administração, com foco em marketing, que eu atuei alguns anos, mas enquanto eu atuava nessa área, eu sempre buscava me conhecer, fazendo cursos, procurando vivências, enfim, né, explorando um outro lado e me preparando também, né, para os desafios que o trabalho no momento que eu estava atuando me exigia. E depois de um tempo de tanto vivenciar, estudar, procurar, sempre muito curiosa, né, das terapias integrativas, do autoconhecimento, eu decidi fazer disso um trabalho, né, fazer disso o meu trabalho. E toda vez que eu praticava yoga ou que, enfim, né, eu fazia algum curso, alguma vivência, eu pensava, nossa, gente, como isso é bom. Como isso é legal, né? Quem sabe se mais pessoas experimentassem, vivessem isso no seu ambiente de trabalho, vivessem isso em casa com as suas famílias, enfim. E, e acabou com o tempo isso parecendo mais possível, né? Porque no início isso não parecia muito real para mim, né? Eu dar aula de yoga, eu viver disso. E com o tempo isso se tornou possível e real, né? Então essa busca já faz mais de 20 anos e que o yoga está na minha vida faz mais de 15. E nesse meio tempo eu fui agregando, né, outros cursos, enfim, coisas que são importantes para mim, informações que são importantes para mim, que primeiro eu usei, né, para minha vida pessoal, para cuidar da minha saúde, e também com o tempo se tornou um trabalho que também é a acupuntura. Então eu tenho essas duas vertentes na minha vida, o yoga e a acupuntura, que primeiro passaram por mim, né, como pessoa, como ser humano, como profissional, né? Cuidei da minha saúde primeiro com essas ferramentas e depois eu me coloquei, né, nesse mundo como uma profissional, né, dessa área. Mas antes passou pela minha mente, pelo meu coração, antes eu cuidei da minha saúde com isso e ainda cuido. Então, antes de ser um trabalho, eu tenho um carinho muito grande, né, por cuidar da saúde, por promover a saúde de uma forma natural, onde tu favoreça com que o teu organismo trabalhe, né, a favor, né? Então, às vezes a gente precisa tomar alguma medicação, às vezes é necessário, mas também nada disso impede que a gente traga outras ferramentas para a vida da gente, para tornar tudo ainda mais leve. Além disso, a Joelma, ela é mãe, esposa, né, Sim, empreendedora. A gente vai falar muito aqui, pessoal, hoje, de como a nossa saúde mental afeta o nosso profissional também. Porque se tu não estiver bem em casa ou em qualquer lugar, tu não vai render, tu não vai ser produtivo. E a Joelma vai trazer para nós aqui muitos insights, muitas dicas de como eu transformo isso no equilíbrio. Corpo, mente e espírito.
que nem ela sempre fala, né? E sabe que ela cuida de mim, pessoal. Então, eu tô aqui também dando meu depoimento. Joelma, fala um pouquinho aí, não sei se quer falar, referente ao teu trabalho. Como tu percebe que o teu trabalho impacta na vida das pessoas? Quando as pessoas chegam para te procurar lá no teu consultório, no teu espaço, no teu estúdio, né, que a gente chama, hã, como com certeza chega em diferentes fases, né, as pessoas chegam lá com diferentes problemas. E aí elas te colocam, e como eu já fui atendida por ti, eu sei que a Joelma ela é uma profissional que ela não vai diretamente na dor, ela olha todo o problema e ela vai indo devagarinho te curando tudo, o teu corpo e o teu ser. Explica para nós como é que é esse trabalho lindo que tu faz. Então, eu acredito que tudo começa com uma escolha, né? A gente escolher se cuidar, a gente tem que escolher se melhorar e se identificar com alguma ferramenta que te traga isso, né? Mas o primeiro passo é sempre nosso, né? É sempre da pessoa. Então, a partir do momento que tu escolhe, né, ah, se melhorar ou escolhe olhar para o autocuidado, eu acho que muitas portas se abrem. Quando a gente se coloca disponível para isso, de certa forma a gente fica mais flexível, mais maleável, né? E eu acho que quando a gente se coloca nessa disponibilidade, independente da ferramenta, claro que eu trago sempre o yoga e a acupuntura, mas eu acho que tem um espaço maior para que a gente acolha isso, né? Melhor e diferente, né? É diferente quando alguém diz para ti, vai lá naquele lugar que é bom, e tu vai porque alguém falou. E quando tu vai porque tu sente que tu precisa, né? Se perceber, se reconhecer de outra forma, se melhorar, cuidar da saúde, mudar algum hábito, né? Construir novos hábitos, né? Então começa com esse primeiro passo, né? E no estúdio a gente tem as práticas regulares de yoga, que são as aulas em grupo, individual. E o yoga ele traz muito isso, assim, esse processo de autoconhecimento, que primeiro passa pelo corpo, né? Nosso corpo é a principal ferramenta para a gente sentir sensações, emoções e verbalizar aquilo que a gente sente, né? Então a gente usa a prática das posturas, né, dos asanas para movimentar esse corpo que muitas vezes fica parado, né? A gente está num ritmo às vezes de trabalhar muito tempo no celular, de só receber muita informação e a gente esquece de movimentar esse corpo e fica muito na mente. Então, o yoga ele traz esse movimento consciente. E não é só isso, mas o corpo ele faz parte disso. Porque a partir do momento que eu movimento o meu corpo de forma consciente, eu consigo perceber a minha respiração e a respiração é vida. É uma das principais ferramentas que a gente tem à nossa disposição e de forma gratuita para poder equilibrar, né, o corpo, equilibrar as emoções. E depois que eu liberei um pouco o estresse que eu tenho no meu corpo com as posturas, que eu respirei de forma mais profunda e acalmei a minha mente, eu consigo me perceber. Eu consigo perceber como é que foi o meu dia, como é que foi a minha noite, consigo perceber as emoções que estão mais presentes. E essa parte só a gente pode fazer pela gente. Então o profissional ele te apresenta a ferramenta. O yoga ele é uma ferramenta. Mas tu dentro de ti é que tu vai gerenciar tudo isso, né? Que tu sente, como tu recebe. E a partir desse corpo mais calmo e tranquilo, tu olhar a tua vida através de um outro ponto de vista. É basicamente um estilo de vida, né, É, Joelma? Eu vejo por mim que quando eu comecei lá contigo, mudou algo na minha mente, né? Mudou algo. Preciso mudar minha mentalidade, porque até aqui eu fiz isso e a minha saúde está decaindo. Então eu preciso ter esse mindset, né? Trocar essa mentalidade. E aí eu cheguei lá contigo, devagarinho tu foi me acompanhando e hoje eu já vejo muita evolução. Gente, para quem me conhece sabe, o pessoal fala, bah, Kati, mas tu é calma e tal. E eu sou muito ansiosa.
né, e eu sou muito elétrica. E eu não sabia respirar. Por muitas vezes, o meu marido em casa me acordava e dizia: "Cati, respira, tu não tá respirando". E aí eu entendi que eu trazia todo aquele acúmulo do meu dia a dia, da agitação, de vários negócios que eu faço no meu dia a dia, eu trazia para a noite e eu não conseguia respirar e dormir direito. E aquilo me afetava na minha saúde, afetava no meu dia, eu estava sempre de mau humor, reclamando. E hoje eu já posso sentir uma melhora, né? Aqui falando um pouquinho de mim, então, Joelma. E no dia de hoje, a gente tá com muita nossa saúde mental, os médicos estão falando que é a doença do século, né. É. Que ultimamente as pessoas têm muito burnout, têm muita depressão, muita ansiedade. Eu queria saber de ti, o que que poderia ser feito para prevenir isso, né. Qual que seria o primeiro passo? Porque hoje, que nem tu disse, tem muita informação, né, a gente vive ou no celular ou no telefone ou tá sempre em agendas, e a gente não para para respirar, a gente não para para se olhar, né, e aquilo vai virando automático. Então eu queria saber de ti, para aquela pessoa que tá nesse estado, tá já indo para psicóloga, tá já tomando remédio para dormir, qual seria o primeiro passo para essa pessoa, sem ela pensar em acupuntura, ioga, não, mas qual é que é o primeiro passo que ela teria que seguir aí para ela não se enxergou ainda, é aquela pessoa que não conseguiu se enxergar ainda, que ela tá precisando de ajuda. É sempre bom salientar que essas práticas integrativas de saúde, né, o yoga e a acupuntura e várias outras, elas, nos ajudam, mas, é importante se a pessoa ela está tomando alguma medicação que ela continue, né. Elas, se integram, uma agrega a outra, né, uma não impede o uso da outra. Então, se a pessoa está usando alguma medicação, né, a gente não tem nem deve, né, dizer para a pessoa que pare de tomar, então só salientar isso que é bem importante. E o que que a gente pode, né, fazer, iniciar, né, dentro da nossa vida? Eu gosto muito de falar das pequenas pausas que às vezes a gente esquece que é possível e a gente pode encaixar dentro da nossa rotina, ou no trabalho, ou em casa. 5 minutos, 2 minutos, o simples fato da gente sentir o corpo, sentir a posição que a gente tá, se tá sentado, se tá em pé, como é que tá o corpo, como é que tá a respiração, né. Sentir a hora que vai fazer a refeição, se consegue fazer a refeição sem olhar o celular, sem um outro estímulo. De fato, a gente aprender a conviver na nossa companhia, que é um desafio hoje, mas a gente começa com pequenas pausas, né, nessas pequenas pausas sentindo o corpo, como eu falei antes, o corpo, ele é a nossa principal ferramenta, a gente tem que usar mais o corpo, mas para movimentos conscientes, né. Então perceber a tua postura, né, perceber se tem algum incômodo, a partir disso, tentar respirar de forma mais profunda. Inspira pelo nariz, solta pela boca, até a gente, né, entender um pouquinho mais como é que funciona a respiração. Então, inserir pequenas pausas dentro da tua rotina, né, dentro da tua vida. Então, 3 ou 4 pausas que tu faça durante o dia, no teu trabalho ou em casa, vai se tornando, né, um micro hábito, tu vai colocando aquilo na tua rotina e tu vai dando mais valor para esses momentos de mais consciência. Porque se a gente fica muito tempo no celular, aquilo fica inconsciente, a gente fica rodando, né, e fica olhando. E quando a gente vê, passou 1 hora e tão rápido e a gente não se deu conta. E a vida vai passando assim, sem a gente sentir a vida. Sem a gente sentir o corpo, sentiu e percebeu o que está fazendo. A gente come, não lembra do que comeu, não sente o gosto da comida. A gente está com alguém e depois não lembra o que conversou com a pessoa. Então, o primeiro exercício é se dar pequenas pausas e consciente, que tu realmente viva e sinta aquilo que tu está fazendo. E começa pelo corpo.
Hoje já está comprovado, né, Joelma, que a meditação, a respiração, ela causa um bem-estar, uma produtividade muito maior para nós que estamos sempre em movimento, né? Então, o meu público aqui, que é muitos empresários, muitos empreendedores, às vezes eles estão no dia a dia da que a gente estava falando antes, né, de entrar aqui dentro do estúdio, de liderança humanizada, né? Às vezes a pessoa ela tá tão no automático, era um líder de uma equipe, só que ela tá tão no automático que ela faz as coisas sem se perceber. E aí afeta toda a equipe, porque é que nem a gente estava conversando, se um líder ele já chega dentro da empresa, ou dentro da sua empresa ou com a sua equipe, já descompensado, que a gente fala, né? Já com algum atrito, ou não tá bem com ele mesmo, ou dói a coluna por causa da postura, ou ele não conseguiu resolver alguma coisa. Isso afeta. Isso a gente chama de autocuidado, de bem-estar, de autoconhecimento. Então, gente, eu quis trazer a Joelma aqui porque é um dos pilares do Give Back que eu acho essencial é o autoconhecimento na vida das pessoas. Então, como é que tu vai conseguir liderar uma equipe? Como é que tu vai conseguir liderar uma empresa se você não está bem? Então, acho que cada vez a gente tem que olhar mais para dentro de nós mesmos, né, Joelma? Sim, com certeza. Como é que tu enxerga isso, Joelma, nessa parte de liderança humanizada que se fala muito hoje, que o verdadeiro líder não é aquele que impôs poder, mas sim aquele que lidera pelo exemplo. Sim. Toda vez que eu preciso tomar uma decisão, se essa decisão é baseada na raiva, né, ou baseada no medo, é um tipo de decisão. E se eu vou tomar essa decisão com mais tranquilidade, com mais calma, né, com mais clareza, é um outro tipo de decisão. Então, a partir do momento que eu tento equilibrar corpo e mente para a tomada de decisões, que quem é líder, né, isso é comum, a todo momento precisa decidir. Então, que eu esteja com o meu emocional dentro do possível equilibrado, que as minhas decisões serão mais assertivas, né? E as pessoas, né, em volta daquele líder, daquela pessoa, acabam sentindo, né, acabam percebendo, né, o ser humano por trás, né, do gestor, enfim, né, da pessoa que guia a equipe. Então, quando a gente tenta focar, né, nesse processo de autoconhecimento, e nem digo controle das emoções, mas que a gente consiga se perceber, as nossas decisões são mais assertivas. Porque é comum a gente sentir raiva, a gente sentir medo, a gente sentir alegria, euforia, tudo isso faz parte da gente, né. A questão não é sentir isso, a questão é se perceber, né, como esse sentimento me afeta, e como é que eu faço para dominar esse sentimento em momentos de estresse ou em momentos de conflito no ambiente de trabalho, né. E é isso o processo de autoconhecimento, não é uma coisa distante da nossa vida real, lá nas montanhas, meditar nas montanhas, como algumas pessoas falam, não é isso. É trazer isso para a vida, é trazer isso muitas vezes para o estresse do trânsito, né, que é uma coisa que muitas vezes nos incomoda. É trazer isso para a vida real, né, para o ambiente de trabalho, onde muitas vezes eu tenho que lidar com vários temperamentos, como é que eu faço, né? Então, para eu estar bem, eu tenho que percorrer também dentro de mim, né, como é que eu sou, como é que eu reajo, né, diante do estresse, como é que eu reajo quando eu estou com raiva, como é que eu reajo quando me desafiam, quando eu me sinto vulnerável. Então isso é o processo de autoconhecimento. E dentro da liderança é necessário e é importante ter isso como uma prioridade, não só para quem lidera, mas também para a equipe, né. Porque nem sempre a pessoa vai estar ali todo o tempo, né, monitorando a equipe, né. As pessoas têm o trabalho e o ideal é que as coisas fluam, né. Sim. Mas às vezes isso não é possível, então o autoconhecimento ele se encaixa, eu acho que em todos os níveis dentro de uma empresa.
Pegando esse gancho, né, como é importante os RH se darem conta de como, hoje uma terapeuta, uma pessoa que trabalha com a saúde mental, a importância dela dentro de uma organização, né, que elas possam enxergar isso, como uma extensão da empresa. Porque falando agora de mim, gente, eu nunca deixei que o meu autoconhecimento, ficasse em segundo plano. Então eu sempre tive o empreendedorismo, a inovação, a criatividade e a tecnologia comigo, mas eu nunca esqueci do meu autoconhecimento. E eu estou sempre em busca, fazendo retiros, cursos, né, fazendo minha aula de yoga, fazendo acupuntura lá com a Joelma. E, gente, eu vou falar de uma coisa que eu não sei se eu posso falar ou não, mas vou abrir aqui com ela, né? Que uma vez eu cheguei lá e eu tava com muita dor na lombar. E aí ela me disse, ela é uma estudiosa da medicina chinesa, e ela me disse, Kati, tu tá sofrendo da bexiga, que tu tinha me falado, né? Então, olha a importância, como o corpo fala, como a, a gente não se percebe, mas o corpo está sempre dando sinais. E para quem estuda muito além da medicina tradicional, sabe que o nosso pé fala, o nosso corpo fala. Não sei se tu quer abordar um pouquinho, porque eu acho bem interessante essa parte, Joelma, Sim. de como os pontos nossos do nosso corpo mexem com o nosso organismo. Dentro da medicina chinesa, a gente tem várias vertentes, né? Tem a acupuntura, tem a moxa-terapia, a auriculoterapia. E o pensamento da medicina chinesa é que os nossos órgãos eles estão totalmente interligados com as nossas emoções. Então, dentro dessas práticas, né, mais antigas, mais tradicionais, a gente pode dizer assim, não se separa o corpo da mente e da emoção. Tá tudo interligado, só que em níveis diferentes. Então, muitas vezes, antes da gente sentir o corpo fisicamente, alguns dias teve alguma emoção que ficou mais presente, algum desconforto emocional que ficou mais presente, né? Um estresse, algum acontecimento na tua vida. Só que isso às vezes acaba passando, né? E a gente não percebe esses pequenos detalhes porque eles são sutis, né? Eles são leves. E quando chega no corpo, aí sim que a gente sente, né? Nossa, tô com dor na coluna, tô com dor na região lombar, tô com muita dor nas minhas pernas, os meus joelhos desconfortáveis, enfim. E daí tu para pensar, ah, acho que eu tive um desconforto, né, na região da bexiga, naquela semana, ou semanas anteriores, enfim. E o teu corpo ele vai dando sinais, né? Então isso também é um processo de autoconhecimento. Então, para tu poder trabalhar a parte física tem recursos, né, dentro da acupuntura, que são os pontinhos de acupuntura, que a gente escolhe alguns pontos para trabalhar a região de dor, mas dentro da acupuntura a gente também sempre trabalha pontos para trabalhar o emocional da pessoa. Que dentro da medicina chinesa a gente fala em tratar a causa, e a causa ela está dentro. O estímulo ele pode ter vindo de fora, o estímulo ele pode ter sido externo, mas dentro de ti, cada um reage de uma forma. Então, muitas vezes tu precisa fortalecer o dentro, o organismo, o emocional, para reverberar fora. E quando esse episódio acontecer novamente, talvez tu reaja de uma outra forma. Tu reaja de forma mais positiva, né? Então, a acupuntura ela é fantástica, a medicina chinesa ela é fantástica, porque é outra técnica que enxerga a pessoa como um todo, né? A gente trabalha pontos locais, trabalha a dor, mas também tu trabalha o todo daquela pessoa, né? Tu aborda o sono, a pessoa chega falando da dor, mas tu pergunta: "Como é que tu dorme à noite?", né? Tu lembra de tomar água durante o dia? Tu movimenta teu corpo? Como é que é a tua alimentação? Como é que é a tua rotina? Me fala um pouco do teu dia. E às vezes a pessoa nem se dá conta de como ela está vivendo. E quando alguém pergunta e ela começa a falar como é que é a vida dela, ela diz: Nossa,
Eu não me dei conta de que eu trabalhava tanto, ou que eu corria tanto, ou que eu não tenho tempo para mim. Então é mais do que trabalhar a dor, é olhar o todo da pessoa e convidar ela também para pequenas mudanças, porque tanto o yoga e a acupuntura, tu trabalha com 3 pilares, né, que é a técnica, que é o hábito daquela pessoa, que com certeza requer algum ajuste, porque quando o corpo já sinaliza é porque algum hábito precisa ser ajustado, e o estilo de vida dela, que é a alimentação, o que que ela ouve, o que que ela assiste, com quem que ela conversa, o meio que ela convive. Porque tudo isso é saúde, não é só o corpo. As nossas dores é uma portinha, assim, daí tu abre aquela portinha, tem várias outras portas, e tu tem que abrir todas aquelas portas. Porque a dor, ela é sempre um convite para tu se conhecer, para tu se perceber, para tu fazer alguma coisa diferente. Tem algo lá que tu faz, Joelma, que é da medicina chinesa, que é mostra a tua língua. Ah! Explica um pouquinho para nós o que que a língua tem a ver com todo o resto aí. A a nossa língua, ela é um microsistema, assim como o pé, né, tem gente que só faz massagem no pé e trabalha todos os órgãos a partir de estímulo, né, de determinados pontinhos no pé. Tem gente que trata o corpo através da orelha, que também é um microsistema, que tem determinados pontinhos que atuam nos órgãos, que atuam em dores. E a língua também é um microsistema. Então, a partir da análise da língua, onde a gente olha a cor da língua, onde a gente olha a saburra, que é aquela gosminha que tem na língua, né, que é uma substância produzida pelo estômago, onde a gente olha o formato da língua, então ali nos diz muito, né, como é que tá o teu corpo, se tem alguma emoção que está muito mais presente, né, a ponta da língua um pouco mais vermelha, uma cor um pouco mais viva, né, demonstra um pouco de ansiedade, um pouco de agitação, né, até picos de pressão alta. A lateral da língua, a gente olha a região do fígado e da vesícula, que tem muita relação com a raiva, com o estresse. O centro da língua tem muita relação com o estômago, com o baço pâncreas, com a digestão dos alimentos, com a digestão das emoções. Então, quando a gente diz olhar a língua, então ali diz muito sobre a pessoa sem a pessoa falar. Porque muita coisa, às vezes, a gente acaba omitindo. Porque a gente fala, às vezes, para as pessoas coisas que a gente gostaria que as pessoas achassem de nós. Às vezes a gente não revela tudo porque é difícil e às vezes a gente também não se conhece. Às vezes a gente não consegue nomear o que está sentindo, né? Então, olhando a língua é uma maneira de ajudar o terapeuta, o acupunturista, a melhorar o diagnóstico, né? A melhorar a escolha dos pontos para poder ajudar aquela pessoa. E muitas vezes a gente nem está sentindo alguma coisa relacionada, mas já está ali dentro do organismo e o corpo já está trabalhando, né, com aquela sensação, com aquele desconforto, embora às vezes a gente ainda não sinta. E na língua a gente consegue observar e atuar antes da gente sentir algo fisicamente. Maravilhoso. Muito bom, incrível, eu gosto muito. Joelma, trazendo agora, tu falando, eu estava te escutando aí, estava me percebendo, né? O que está acontecendo hoje? A gente está muito na expectativa do outro, a gente sempre procura tá esperando algo em troca, esperando algo do outro. Então a gente cria, gera uma expectativa, uma ansiedade em nós, e às vezes aquela pessoa, ela não ela não te devolve isso porque não é isso que ela quer ou isso que ela imagina, né, que tu esteja esperando dela. Então, a clareza no comunicar, a parte de não esperar nada em troca do outro, faz por ti mesmo, né? Abrace o que tu tem que abraçar e se abrace primeiro, né? Que é o autocuidado, que é o autoestima. Então, antes olhe para ti, para depois olhar para outra pessoa, mas sem esperar nada em troca. Que eu acho que a gente está numa geração que as pessoas ficam muito nessa parte de comparações.
e trazendo para o autoconhecimento, né, para a saúde integrativa, o que que tu percebe que hoje não precise fazer isso, não precise agir desse modo, né? Porque cada ser é um ser, a gente é um ser único, né? A gente fala, Sim. né? Não tem 2 polegar igual. Deus fez nós perfeitamente, cada um diferente do outro. Só que com a internet, com a tecnologia, gerou uma expectativa muito grande. Então, tu entra lá no YouTube, entra lá no Instagram, e por muitas vezes as pessoas ficam se comparando. Não, aquela fulana. E elas se frustram e entram em burnout, entram em estado, às vezes, grave de saúde, né? Acho que é interessante a gente abordar essa parte. Sim. A gente colocar expectativa no outro, assim, é um desafio muito grande, né? A responsabilidade, né, do teu bem-estar, tu colocar na mão do outro, acaba sendo um problema pra ti, né? Porque tu se decepciona e tu não tem como decidir a reação do outro, né? Aí, colocar uma expectativa aí em cima das atitudes da outra pessoa. A única coisa que a gente pode dar conta são das nossas ações. E mesmo assim é um desafio muito grande a gente dar conta de tudo que a gente sente e pensa, né? Então, eu acho que a gente deve se questionar por que que a gente está colocando o nosso bem-estar nas mãos de outras pessoas. Eu acho que essa é a principal pergunta, assim. E a partir daí definir a prioridade, né? O meu bem-estar, ele depende de mim. Depende das minhas escolhas, não da escolha do outro, por mais que eu ame aquela pessoa, por mais que a minha família seja importante para mim, não tem como a gente escolher, né, como a pessoa vai se comportar. Então, eu acho que essa pergunta ela é fundamental. Por que que eu coloco o meu bem-estar e a minha felicidade, né, digamos assim, nas mãos de outras pessoas? Se é algo que é total responsabilidade minha. Que eu acredito que a gente está nesse mundo para se desenvolver, né, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, né, dar para o mundo o nosso melhor, mas junto com isso procurar melhorar a cada dia. Se a gente voltar para o lugar da onde a gente veio um pouquinho melhor, né, eu sempre te falo isso, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel. Hoje em dia a gente fala muito de propósito. Nossa, meu Deus, qual é o meu propósito? O que que eu vim fazer no mundo de tão importante? Eu acho que o que a gente veio fazer nesse mundo é se melhorar. Quer coisa mais importante do que isso? Porque a gente se melhorando, a gente consegue oferecer algo bom para o outro. Agora, quando por dentro a gente está descompassado, perdido, não se aceita, ou enfim, né, tem muita frustração com relação a ti mesmo, a gente não consegue, né, devolver para o mundo, devolver para as pessoas ao nosso redor o nosso melhor, porque de certa forma a gente não se aceita. E daí que as expectativas vão aumentando em cima de coisas que nem a gente consegue entender dentro de nós. E a rede social, ela é fantástica, ela é muito importante. A tecnologia, ela é, assim, essencial, eu acho, para a nossa evolução como ser humano, como mundo. Só que passa pela nossa maturidade, sabe? Saber usar isso a nosso favor, né? Enxergar a tecnologia além do Instagram, além da rede social, além das fotos bonitas, porque a gente vai para o Instagram para colocar coisas legais, né? Eu uso o Instagram para vender o meu serviço, para divulgar o meu serviço, para colocar algumas coisas que eu acho interessante, compartilhar com outras pessoas, porque eu também acho importante reservar outras coisas que só faz parte, né, da minha vida, do meu dia a dia, né, da minha vida pessoal. Nem tudo precisa estar ali. Porque é importante também eu guardar coisas para mim, porque são minhas, são da minha vida. E daí a gente acaba olhando todo mundo sempre feliz, né? E acha que a gente precisa estar sempre daquele jeito, e não é? Não é verdade. A nossa vida, a gente oscila muito emocionalmente, oscila muito em tudo. A gente acaba colocando ali só coisas mais legais. Então a gente precisa ter maturidade para perceber aquilo ali e dizer, é legal, mas nem sempre é assim.
A minha vida também não é assim, a vida da outra pessoa também não é assim. Então, para poder gerenciar as expectativas, eu acho que a maturidade ela vai andando junto, sabe? Maturidade, autoconhecimento, menos expectativas com relação ao outro, sabe? Mais processos de autoconhecimento com relação à minha pessoa. E daí para de ser expectativa e a gente acaba colocando coisas que são mais essenciais. Então, eu acho que isso é importante, menos expectativas e mais maturidade e autoconhecimento. Gente, eu trouxe a Joelma aqui porque eu conheço a realidade da vida dela, pessoal. Então, o que ela fala aqui, ela realmente pratica na vida dela, pessoal, com as meninas, com o marido, com a casa dela, com o trabalho dela. E isso para mim é muito importante, trazer pessoas que vivam o que falam, pessoas reais. Então, o nosso bate-papo ele tá maravilhoso aqui, né, gente? Bem profundo. Profundo. E falando, né, Joelma, também, das pessoas, que às vezes elas acham que o problema delas são muito maior do que dos outros, né? Às vezes as pessoas, hoje principalmente os nossos jovens, eles acham que uma tampinha que para nós, na nossa época, era insignificante, hoje eles fazem muito auê, né? É muito para eles. E a gente sabe que tem muitas mães, muitas famílias passando por isso, né? Passando com os filhos com muita. É a era da ansiedade e da depressão. Hoje, se tu conversar, até eu vi essa semana uma entrevista de um RH que foi contratar 25 pessoas jovens, ela escolheu 25 pessoas para entrevistar. Dessas 25 pessoas, ela tirou uma pessoa que não falou para ela: eu tomo remédio para ansiedade. Gente, a gente tem que abordar esse assunto cada vez mais, porque tá muito difícil para as mães, para os profissionais. Que tipo de profissional a gente vai ter? Que tipo de profissional no futuro a gente vai ter se a gente não olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças hoje? Será que hoje os pais eles estão deixando de cumprir o seu papel? E meio que abandonando, porque é mais fácil, dar dinheiro, dar o que tu quer, dar o celular, mas o essencial, será que. Por que esse vazio, né? Que muitos jovens, muitas crianças têm. E como o pai e a mãe que estão em casa nos escutando, podem fazer a diferença na vida dos seus filhos, de uma forma que não precisa só dar aquilo que ele queira, mas sim dar qualidade de vida para ele. São muitos fatores esse teu questionamento que influenciam, né? Mas dentro do yoga a gente fala muito da presença. A presença é a gente sentir o que a gente está fazendo, né? Viver realmente aquilo que a gente está vivendo. E dentro do mundo onde exige muito da gente profissionalmente, né? Onde a gente cada vez ter tempo para estar com a família parece um não fazer nada, né? Parece que a gente está sendo improdutivo, muitas vezes até a gente se sente inútil. Parece que quando as pessoas escolhem, né, estar, né, com a família, estar com os seus filhos, parece que elas não estão fazendo nada, né? Então a pessoa tem que ser multitarefas o tempo todo, inclusive dentro de casa, para mostrar que ela faz alguma coisa ou talvez até que ela é importante. Então, aí tem que trabalhar muito também a autoestima, né? Para quem que eu quero parecer ser importante e ocupado o tempo todo? Porque às vezes a gente não precisa estar ocupado fazendo coisas o tempo todo. Porque se a gente olha uma criança quando ela está brincando, ela está ali brincando, focada no brinquedo, focada naquilo, né? E com o tempo a gente vai perdendo isso, né? Essa coisa do ser, do estar e da presença. Então, quando tu perguntou o que que a gente pode oferecer hoje para essa geração, eu acho que é a presença, né? O fato da gente desligar a TV, né? Tirar o celular também, começando por nós adultos, porque
A gente tem que admitir que é viciante tu tá com o celular na mão. Quando tu admite pra ti que isso é viciante, tu consegue dizer: eu vou desligar o celular, eu vou silenciar as notificações porque elas chegam o tempo todo, eu não tenho controle, e eu vou fazer o que eu ler um livro ou estar com a minha família, eu vou me colocar realmente presente ali. Os nossos filhos acabam percebendo isso. Ó, o pai e a mãe desligaram o telefone. Eles não estão conectados 24 horas por dia. Então acaba sendo um hábito dentro de casa. Então eu acho que a presença é um presente que a gente pode dar para as pessoas que convivem com a gente, né? As refeições sem celulares, sem TV, sem estímulo de eletrônicos, né? Uma boa conversa, né? Tomar um chimarrão, conversar um pouco, ir num parque, coisas assim que parecem bobas, mas às vezes isso não está na rotina das pessoas. O conviver hoje entre as pessoas é se encontrar, mas cada uma com o seu telefone. Isso acaba gerando um vazio. Porque a gente, como ser humano, a gente tem essa necessidade do estar, do ser ouvido, do conversar, que é aquela troca afetiva que o eletrônico não dá. Só que muitas vezes a gente percebe quando o vazio vai aumentando. E a gente não consegue, às vezes, nomear esse vazio. Então é mais fácil, não estou dizendo que são todos os casos, mas a gente, de certa forma, ignorar. Então a gente toma um remédio, a gente usa o álcool, usa outros vícios, né? Cigarro, jogos, pornografia, entre tantos outros vícios que estão aí, pouco a gente fala, para suprir aquele vazio. Mas vai que a gente enjoa, né, daquele vício, busca outro e busca outro. Em algum momento a gente vai ter que olhar, né, o que que gerou aquele vazio. Foi essa falta de comunicação, essa falta de gente, essa falta de ser humano, essa falta de convívio, de comunidade, que é o que a gente está perdendo. Esse senso de comunidade, do estar junto. Ao mesmo tempo que a gente tem 2 amigos no Instagram, na rede social, se a gente for ver, a gente não enche a mão com pessoas que a gente conversa, que a gente convive, com pessoas que a gente gosta de sair. E o vazio começa aí, nessa falta de convivência. Então, a presença, né? Estar com os nossos filhos, estar com o teu companheiro, com a tua esposa, com o teu esposo, eu acho que isso é o maior presente que a gente pode deixar. Ó, deixa eu ver, tocou num assunto que eu ia tocar agora, que é um assunto delicado, mas eu acho que a gente pode abordar aqui também, que é os casais. Hoje a gente vê cada vez mais separações, né? Divórcios, e por muitas vezes tu vai conversar com a pessoa, nem ela não sabe explicar o porquê que aconteceu aquela separação, aquele divórcio. Foi o tempo, foi um desgaste, mas em algum lugar a causa começou, né, Joelma? No teu ver, tá faltando muito o auto-amor, o autocuidado, aquela pessoa enxergar que ela não precisa ser imediatista, porque muitas vezes os casais se separam, ou os casais começam uma discussão boba por muito pouco. E aí, quando eles começam a trocar isso por por outras, como é que eu vou explicar? Por outras coisas que fazem realmente diferença na vida deles, que é a mesma coisa que tu falou das crianças, né? A presença. Porque hoje eu não vejo mais os casais parar e conversar, parar e tomar um chimarrão, parar, cada um vai para um lado, né? Eu vou para minha empresa, tu vai para a tua, chega de noite, a gente tá cansado, não quer conversar, e aí começa esse distanciamento, né? E como eu prego muito pela família, pela liberdade, né, por várias outras coisas, eu vejo que a gente sim tem que abordar esse assunto e ajudar, né? Porque hoje tu vê, eu tenho muitos amigos que se separaram por coisas muito pouco, né? Que depois eles chegaram para mim e disseram: Bah, se eu tivesse naquele momento uma pessoa, um terapeuta que tivesse me dito: Olha, tu precisa olhar a tal ponto, olhar para ti, isso pode ser que não aconteceria. Só que daí já é tarde, né? Sim.
Eu acho que toda relação, ela é natural que aconteça um desgaste, né? Relação familiar, relação conjugal, porque o- com o tempo isso vai acontecendo, só que tu tem que ir nutrindo, né? É que nem quando tu tem uma criança, tu tem um filho, tu vai nutrindo, tu vai alimentando, aquela criança vai crescendo, tu para de oferecer, né, o que aquela criança precisa, acaba acontecendo, né, algum problema. E as nossas relações, elas também são assim. A gente precisa nutrir, né? Tem o dar, tem o ouvir, né? São os dois lados, né? Só que para isso a gente precisa de tempo. A gente tem que colocar isso como sendo uma prioridade, algo importante na nossa vida. Então, quando a gente olha assim, eu tô com algum problema, né, dentro de casa, na minha relação conjugal, será que isso está dentro das tuas prioridades? Porque não é uma coisa que anda sozinha. É algo que tu tem que nutrir, tu tem que dedicar tempo. E piora um pouquinho quando o casal tem uma empresa em conjunto, né. Joelma, abordando isso, tu pensa que tu não tá bem em casa e aí tu tem uma empresa com essa pessoa e tu precisa que o negócio ande, né. Como é que a gente faz administrar isso, né? É, uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o CPF e outra coisa é o casal, né? Tem que definir, eu acho que tempo para poder atender essas demandas. E dentro disso tudo, vai ter alguma coisa nisso tudo que é essencial, que é fundamental. O casal tem que definir o que é só do casal, né? O que dentro dessa rotina não pode faltar. Dentro de um casamento, eu acho que a gente tem determinados combinados, né? Que são importantes para os dois. Eu acho que isso tem que estar bem definido, assim, dentro de uma relação, para que quando tenha percalços, tu sabe onde tu tem que fortalecer. Ah, isso é importante para mim. Isso é importante para nós, então é ali que a gente vai fortalecer. Talvez seja mais tempo, talvez seja o autocuidado de forma individual, para quando os dois estiverem juntos, né, estarem bem, conseguirem se relacionar, conseguirem conversar. Talvez seja terapia. Enfim, são coisas que são importantes, mas é muito do casal, tem que ter essa conversa. O que que é importante, né, para os dois? Quando vocês se conheceram, né? O que que chamou atenção um para o outro? E isso a gente vai trazendo no decorrer dos anos. Só que a gente tem que regar, tem que conversar, tem que nutrir. Não é uma coisa que acontece sozinha. E isso a gente pensa, né, que vou deixar assim, vai ser sempre assim, não vai, porque a gente vai mudando. Né? Eu hoje tenho 41 anos, eu sou bem diferente de quando eu tinha 20, 26, quando eu casei. Sou outra pessoa, né? Os valores continuam os mesmos, mas a gente vai mudando. O jeito de comunicar, o jeito de conversar, de se comportar. E dentro de uma relação a gente precisa fazer esses ajustes. Só que, de novo, precisa de tempo, dedicação. Não é nem esforço, eu troco a palavra esforço pela palavra dedicação. O esforço parece que é pesado, né? Que é dolorido, que é cansativo. A dedicação ela é mais leve, ela é mais amorosa. Então eu dedico tempo para algo ou alguém que é importante para mim. Tu me trazendo isso me fez lembrar na parte de equilíbrio de energias, né? Por muitas vezes, e eu demorei muito para aprender isso, que a gente tem as duas energias, né? A energia masculina e a energia feminina. E aí, por muito tempo, eu lutei contra a minha energia masculina. Que eu tenho excesso de energia masculina, que é aquela que chega mandando, que chega liderando, que chega arrastando tudo. E aí eu esquecia de ser amorosa com meu filho, eu esquecia de ser amorosa em casa. Eu tive que reaprender isso. E como isso é importante, porque hoje a gente vê que tem hoje muitas mães independentes, muitas mães que tocam sua empresa, que tocam seus filhos sozinhas, mas elas esquecem, tá um pouco desregulado isso, né, Joel? Sim, eu acho que a gente tem.
o nosso jeito de ser, que é natural nosso, né, que a gente nasce, né, ah, com um jeito de ser, né, que é o nosso temperamento, né, as nossas habilidades. E dentro da medicina chinesa a gente fala muito na energia Yin e na energia Yang. A energia Yin é a energia mais feminina, né, mais acolhedora, mais para dentro, uma pessoa, né, mais caseira, mais quieta, mais o sossego, que é a hora que se aproxima da gente ir dormir, que a gente silencia, fica mais recolhida, é a energia Yin. E a energia Yang, né, que é o calor, que é o movimento, né, que é a tomada de decisão, que é aquela coisa, não, eu vou lá e faço, arriscar, que é o movimento, que é durante o dia que a gente está assim. E a gente tem essas duas energias dentro da gente, de acordo com o nosso temperamento, uma se mostra mais, outra se mostra menos. Então, tu disse que tu tem a energia, né, mais yang, do fazer. E dependendo dos olhos de quem vê, diz: não, tu deveria ser mais feminina, mais tranquila, mais calma. Eu acho que não. Eu acho que essa é a tua natureza, né, a energia yang, a energia do fazer. Para encontrar o equilíbrio, tu não precisa deixar de ser assim. Tu tem que trazer o outro lado mais presente na tua vida, procurar mais momentos de pausa, momentos de tranquilidade, momentos com a família, momentos que te favoreçam, né, essa sensação de se sentir aconchegada. Então não é deixar de ser o que tu é e abafar, é trazer o outro lado e equilibrar tudo isso. Então, para as mães que são mães solo, né, que nem tu falou, tu tem que ter essa proatividade, né? Porque é tu para dar conta de ti, do teu filho, da vida, do sustento. Se não tiver essa proatividade, a- a- pode até ser que tu passe necessidade, enfim, né? Mas nada impeça de tu ter essa proatividade, mas dentro do possível tu procurar ter esses momentos de leveza. Eu sei que em algumas realidades isso não é fácil, mas dentro do teu possível, procurar equilibrar tudo isso, porque nem sempre a gente tá tá fazendo, tá pensando, tá num momento de euforia, porque se a gente ficar só na euforia, a gente adoece, que é aquela mente acelerada que nunca para de pensar, que tu convida a pessoa para conversar, a pessoa tá aqui no celular, a pessoa tá batendo a perna, a pessoa tá aqui, entende? É uma pessoa que tá sempre no alerta e isso faz mal para o nosso corpo. Né, por dentro o corpo está sempre achando que alguma coisa vai acontecer e fica alerta o tempo todo, como se estivesse esperando uma notícia ruim chegar o tempo todo. E, ao contrário, aquela pessoa extremamente letárgica, né, que demora muito para fazer as coisas, que não consegue construir as coisas, que precisa da energia para algum projeto, não consegue, não sabe o que quer e fica sempre esperando, né, que tudo chegue, também é muito ruim. Então, eu acho que dentro das nossas particularidades, das coisas que é da gente mesmo, e que cada um tem as suas habilidades, equilibrar tudo isso. Porque tudo que é demais faz mal. Se a gente tomar água o dia inteiro, vai fazer muito mal para o teu organismo. E se tu não tomar nenhuma gota também. Se tu dormir o dia inteiro, faz mal. Se tu não dormir nada, também faz mal. Então, a questão é onde é que é o teu ponto de equilíbrio. Não é te abafar, mas o que que tu precisa para te equilibrar. Então não tem problema uma mulher fazer, atuar, agir, buscar. Mas é da natureza também da mulher ter momentos de pausa, de repouso, porque a gente precisa disso. Principalmente no momento, né, que a gente entra na TPM, a gente se recolhe. É natural do corpo, ele entra num outro ritmo de funcionamento que faz com que tu fique menos produtiva. Mas não que tu não consegue, é que o teu corpo tá te dizendo que é um momento que tu precisa reduzir um pouquinho. E aí a gente precisa equilibrar o yin e o yang, né? O fazer e o descansar. Muito legal. Bom, gente, a nossa live aqui, nosso podcast, ele veio para empreendedores, ele veio para mães, ele veio para o ser humano, na verdade. Porque não existe ser humano, eu digo nunca que existe só CPF, só CNPJ, né? A gente é um ser humano. Então, seja ele o empresário, o empreendedor, ah, as mulheres, as pessoas.
todos precisamos olhar para nós, para dentro de nós e ver realmente se a gente está vivendo a nossa essência, né? Porque eu acho que nem tu disse, a gente não tá aqui por acaso, a gente veio aqui para aprender, para evoluir e que a gente consiga fazer isso do melhor jeito possível, né, Joelma? Sim. Foi, não sei se tu quer abordar mais algum assunto, mas eu ficaria horas aqui, aqui contigo, né, conversando. Mas eu quero também que tu fale, então, né, aonde tu atua, qual que é teu espaço, teu endereço, tuas redes sociais, e depois no final tu deixa uma mensagem aqui olhando para nossa câmera para quem nos assistiu. Bom, então, assuntos de autoconhecimento, yoga, respiração, leveza, né, autocuidado, tempo para si, que no momento atual se fala muito sobre isso, eu fico muito feliz, né, porque quando eu comecei há muito tempo atrás ainda não era, assim, assunto tão falado, assim, né, para algumas pessoas ainda era muita novidade, como assim fazer ioga, como assim esse negócio de respiração, e hoje isso está cada vez mais comum, eu fico muito feliz. Então esses são os assuntos que eu abordo na rede social, Joelma Melos, com S no final, um L só. Tu vai me encontrar no Instagram, ali tem meu endereço, eu atuo na Moreira César, número 2230, né, no bairro Pio Décimo, quase no centro. Então ali tem aulas de yoga, yoga em grupo, yoga individual, né? Trabalho com acupuntura, um atendimento individualizado, para tornar a tua vida mais leve, né? Então, ao mesmo tempo que a gente trata a dor, que muitas pessoas chegam com dor, é um momento em que a gente conversa, né? É um momento onde as pessoas falam coisas que são importantes, né? Eu não sou psicóloga, né? Mas é um momento em que eu me coloco disponível para ouvir o que é importante para as pessoas e às vezes o simples fato de ter um espaço seguro, né? Um lugar onde as pessoas possam colocar, né, as suas dores, as suas alegrias, sem serem julgadas já traz muito alívio para a vida das pessoas, né? Então ali é um espaço acolhedor, né? E sem julgamentos, né? Onde acontece atendimento individualizado, onde a gente trata o corpo, a mente, as emoções. E, enfim, deixo, né, o Instagram ali, como eu falei, Joelma Melos, para mais Eu tava informações. esquecendo do detalhe, Joelma. Vou te desafiar aí. Lembra que eu te disse fora do estúdio que eu ia te pedir para fazer uma meditação Ah, conosco? sim, vamos Se tu puder fazer. fazer um pouquinho aí, eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Sim, vou fazer. E eu quero deixar comentar aqui também que iniciei o ano passado, né, que eu estou desenvolvendo uma linha de produtos naturais, onde, né, a pessoa pode, né, continuar trazendo para sua vida a aromaterapia, né, de uma forma natural para ajudar na ansiedade, na insônia, enfim, já foi comprovado o quanto, né, os aromas, os óleos essenciais auxiliam na nossa saúde. Então, o ano passado eu trouxe uma linha favorecendo também esse cuidado dentro, né, de casa, no trabalho. Então, sigam lá no Instagram que eu divulgo um pouco mais esses produtos bem legais e que só fazem bem para nossa saúde. Tem site, Tem site também, joelmamelos.com.br. então vou deixar a Joelma conduzir, gente, para nós, para vocês que estão em casa. Desligue as luzes, ficam confortável. Vou deixar ela guiar uma meditação aqui conosco. Até o nosso produtor aí, se quer acompanhar. Então, como eu falei antes, as pequenas pausas que a gente pode colocar durante o dia, né? Então, o simples fato da gente sentir o corpo, sentir a respiração, que é a proposta agora, que é algo simples, só que muitas vezes a gente esquece de fazer, é o que eu vou propor para vocês, para quem está nos escutando agora. Então, dentro do teu possível, senta numa postura que seja confortável para ti. Se tu conseguir, apoia os teus pés no chão, deixa a coluna mais alongada. Lembra que a gente busca uma postura, né, que seja confortável, mas que a gente não se engesse, né? Não precisa ficar rígido, rígida, né, na cadeira.
Então, tenta descansar as tuas mãos, né? Soltar um pouquinho as mãos. Às vezes a gente tá tenso com a mão fechada assim, nem se percebe. Relaxa as tuas mãos, respira profundo. Relaxa teu rosto, né? O relaxar o rosto é fechar um pouquinho os teus olhos, relaxar um pouquinho a região da testa, relaxar um pouquinho a região entre as sobrancelhas, relaxar o maxilar. Soltar os teus ombros, conforme tu solta o ar, tu percebe que os teus ombros ficam mais leves, os teus braços, as tuas mãos. E depois de tu ajustar o corpo, percorrer todo o teu corpo de forma consciente, tu começa a sentir a respiração. Não precisa controlar o ar, apenas observa e sente o ar entrando e saindo, de forma bem natural. Se tu conseguir, se tu achar que é bom, tu vai inspirar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca, devagarinho. Respirando algumas vezes, deixando o ar sair devagar. O ar entra mais geladinho e sai um pouco mais morno. Depois de mais 5, 10 respirações, tu acaba enviando um sinal para o teu cérebro que é hora de relaxar. E que esse relaxar tá tudo bem. Então a tua musculatura começa a se soltar um pouco mais. Aquela tensão que tu não conseguia eliminar nos ombros e nas costas talvez seja um pouco mais fácil. Tu pode até movimentar os teus ombros um pouco para trás e soltar o ar um pouco mais devagar. O teu corpo ele vai reconhecendo esse estado de relaxamento. E a partir daí fica mais confortável, talvez, tu inspirar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz. Percebe se é bom. Se não for bom, tu pode continuar soltando o ar pela boca. E aqui, mentalmente, tu vai contar de 1 a 4 e tu vai inspirar de 1 a 4. Tu vai segurar o ar de 1 a 4. E vai soltar de 1 a 4. Inspira até 4. Segura até 4. Solta até 4 ou até quando tiver ar para sair. E tu vai repetindo 4, inspira. Segura o ar até 4 e solta devagar até 4. Tu pode repetir por alguns minutos esse processo respiratório, essa prática respiratória, onde a nossa mente ela vai ficar focada na respiração. Então, talvez a tua mente te leve para coisas que tu precisa fazer depois, para coisas que tu esqueceu de fazer, e tu volta a focar na contagem. Então, esse processo de contar é mais para te trazer presente para esse momento e para tu conseguir relaxar a mente daqueles milhões de pensamentos que ficam na tua cabeça o tempo todo. Então, tu vai repetir mais uma vez, vai soltar o ar bem devagarinho. No teu tempo, tu pode ir abrindo os teus olhos. Tu pode repetir esse processo durante o teu dia, quando tu se sentir ansioso, ou muito nervoso, ou com muita raiva, ou com alguma coisa que talvez tu não consiga nem nomear. Tu pode procurar um espaço seguro, né? Se tu tá no trabalho, vai um pouquinho no banheiro e respira devagarinho. Se tu tá com dificuldade de dormir, tenta fazer essa prática respiratória, colocando as mãos mais ou menos na linha do umbigo e sentindo o ar, né? Movimentando o teu abdômen conforme tu inspira e conforme tu expira. Então, essa prática respiratória nos traz a presença, onde a gente pode sentir o corpo e acalmar o corpo. E tu pode usar em qualquer momento do teu dia. Eu acho que essa é uma prática bem legal e que só tem a favorecer o pessoal que está escutando. Gente, ganhamos um presente aqui hoje, né? Então, gratidão, Joelma. Amei te ter aqui conosco. Tu sabe o carinho que eu tenho por ti, né? A admiração que eu tenho por ti. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa Give Back.
Obrigada, Com obrigada pelo convite, né, obrigada pela parceria, pela amizade, e é sempre muito bom falar sobre isso, né. Mais do que eu acho o trabalho do ioga e acupuntura é mais do que tratar dores, tratar problemas de saúde, mas eu gosto muito de falar que é mais para promover a saúde do que para tratar a dor. Quando a gente pensa em promover a saúde, a gente está atuando antes de sentir um desconforto maior. Então, eu desejo que quem está ouvindo consiga dedicar tempo para promover a sua saúde. Antes de chegar a dor ou chegar alguma doença, que a gente aprenda a tirar tempo para a saúde, para viver com saúde e não para sobreviver com dores, enfim, e desconfortos. Então, dedique tempo para saúde. Vale a pena o investimento. Maravilhoso, pessoal. Eu espero vocês lá no YouTube, Give/Back, né. Vocês compartilhem, vocês comentem, dá insight para nós aqui, o seu feedback, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço.